Flamengo e Atlético Mineiro favorito para a rodada. Última rodada, fomos que bem, vamos considerar aí, fizemos acima da nossa média, fizemos 61 pontos, até que fomos relativamente bem, não valorizamos tanto. E quem escalar de capitão nessa rodada? Hulk, Pedro, Arrascaeta ou algum outro? Então, bora lá conferir o nosso time para a rodada de número 11 do Cartola FC. Bora lá! Bom, como vocês podem ver aí na tela, nosso time fez 61,32 pontos. Valorizamos 0,60, vamos dizer assim, né? Não ganhamos nenhuma cartoleta praticamente. Praticamente quase assim de última hora eu mudei para a formação 4-3-3. Até que deu bom, vamos dizer assim. Colocando o Fagner, me surpreendeu, fez os seus 7, 8 pontos. O nosso outro lateral, Nathanael, não foi tão bem, mas Cartola FC é isso. Como já disse em outros vídeos, uma rodada você vai bem, outra rodada você não vai tão bem. Mas estamos conseguindo manter uma média até que legal. Ao total nós temos 575 pontos, até que é uma pontuação legal, vamos dizer assim. E bora lá conferir nosso time para a rodada de número 11, ok? Então, vender aqui o nosso time, bora lá. Bom, de goleiros nós temos algumas opções. Fernando Miguel é uma boa opção para a rodada. Pega o Juventude, que não é um time tão ofensivo assim, né? Um time que faz tantos gols. Tá tirando SG assim de alguns times, mas quem sabe o Atlético Goianiense não saia com SG nessa rodada. O São Paulo teve a sua primeira vitória no jogo da última rodada, não levou gol e pega o Bahia pela frente dentro do Morumbi. Óbvio, o São Paulo não pegou um time que tá vindo tão bem no campeonato, pegou o Inter, que é um time que também não tá legal. Pega o Bahia nessa rodada. O Bahia é o 6º colocado, pega o 16º colocado, que é o São Paulo. O Thiago Volpi tem 27 defesas em 10 jogos. Tá praticamente assim, vamos dizer que 3 defesas por jogo, praticamente. Uma média assim, arredondando. Se ele tivesse feito 30 defesas, seria 3 defesas por jogo. Se ele continuar nisso, mesmo que ele leve um gol, ele já pontua positivo. Então, Thiago Volpi também é uma boa opção. Diego Alves, pensando num possível SG, Chapecoense não tirou o SG do Corinthians rodada passada, mas se vocês pegarem, o Corinthians é o time que menos sofreu gols no campeonato. Então não dá para comparar muito. Mas o Flamengo é o franco favorito para essa rodada. Então quem sabe não saia com um possível SG. Então o Diego Alves é uma boa opção pensando nisso. Não vejo outras boas opções aqui. E, para mim, o goleiro que é do meu time é Gabriel Chapecó. Pega o Grêmio e Inter. É a briga dos... vai ser o jogo dos desesperados. Grêmio não venceu no campeonato ainda. Inter vem numa má fase também, mesmo trocando técnico. O Grêmio vai estrear o seu técnico, Felipão. Então, até teoricamente, os jogadores vão entrar motivados por querer mostrar serviço. Ainda mais porque é um clássico, então quem jogar bem provavelmente vai conseguir pegar a titularidade. Então, eu vejo, entre aspas, assim, o Grêmio um pouco mais favorito do que o Inter. Principalmente porque é técnico novo, é clássico, os jogadores querem mostrar serviço pro técnico novo. Então, com isso, eu vejo o Grêmio um pouco mais favorito. Muito pouco. Tipo, tá 51-49 isso. Então, pra mim, Gabriel Chapecó é o meu goleiro. Principalmente pensando em defesa. Pode sofrer gol? Com certeza. Mas eu vejo o Inter um time bem ofensivo. Então, com isso, o Gabriel Chapecó pode fazer umas boas defesas. Escalando o Gabriel Chapecó,
não tenho como escalar um goleiro reserva, ok? Então, eu não vou ter goleiro reserva nessa rodada. Se eu for com ele, vou ver ainda. Zagueiros, nós temos Rodrigo Caio como uma ótima opção. Tá tendo uma grande quantidade de desarmes. Pega a Chapecoense, que no último jogo cedeu bons pontos para os zagueiros do Corinthians. O João Vitor fez 9,90. Se eu não me engano, o Rodrigo Caio joga no mesmo lado que o João Vitor. O Gil fez 6,80, com SG, claro. Então, com isso, o Rodrigo Caio se torna uma boa opção, assim como o Ilharão. Eu vou escalar Gustavo Gomes na minha zaga. É clássico, o Gustavo Gomes pega o Marinho pela frente. Marinho gosta de ir muito 1 contra 1. Então, quem sabe o Gustavo Gomes não consiga uma grande quantidade de desarmes. Pode sofrer gols, claro, tem risco. Mas creio que pelo jogo ser na casa do Palmeiras, Palmeiras líder do campeonato, eu vejo o Palmeiras com um pouco mais com favoritismo maior e quem sabe não saia com SG. Outro zagueiro bom também para a rodada, Hever, negativou na última rodada, então para quem precisa de cartoleta é uma boa para valorizar. Eu vou com seu companheiro de equipe, vou com o Júnior Alonso. Vejo um pouco mais potencial do que o Hever, tanto que fez 3,40 sem SG. É bom lembrar disso, o Galo pegou o Flamengo, foi 2-1 pro Galo. E então eu vejo o Júnior Alonso com um pouco mais de potencial. Se você ver 2 jogos, ele tem 6 desarmes. E ele só jogou na primeira rodada e na última rodada. Então ele ficou todo esse tempo com a sua seleção. Mesmo assim, ele tem 6 desarmes em 2 jogos, uma média de 3 desarmes por jogo. Isso já é válido, mesmo sabendo que é clássico. América Mineiro, Atlético Mineiro são clássico mineiro, ok? Outra boa opção, assim, um pouco mais fora da curva, Pedro Jeromel. Tá até que vindo numa pontuação de não negativar, só negativou na última rodada, e nessa daqui ele não jogou, e nessa daqui também ele não jogou. Mas, para quem conhece Jeromel, sabe que ele é um bom... Era mito nos anos anteriores. Perdeu o seu posto, mas mesmo assim vem fazendo uns pontos até que razoáveis, assim, até considerável, perdendo o SG, claro. Então, Jeromel é uma opção um pouco mais fora da curva. E por que Jeromel e não Kahneman? Kahneman toma muito cartão. Clássico, então, é jogo duro. Então, pensando em não levar cartão amarelo, eu vejo o Jeromel com um pouco mais... eu vejo o Jeromel fazendo mais pontos que o Kahneman. Pode ser que o Kahneman faça mais pontos que o Jeromel. Mas pensando em não tentar levar cartão amarelo e não tomar cartão vermelho, que é o principal... Eu vejo o Jeromel muito menos faltoso do que o Kahneman. Grande jogo, Atlético Paranaense e Bragantino. Não vejo um favorito nesse jogo. Talvez o Atlético Paranaense seja um pouco mais favorito do que o Bragantino por estar jogando em casa. Talvez. Não sei, vai ser um grande jogo. Quem mais? Oliveira. Negativou rodada passada, não é tão forte dele assim. Negativou só 2 vezes, mas vinha de umas boas pontuações assim, até que considerável. Então, quem sabe o Atlético Goianiense não segura o SG. Talvez sim, talvez não. Pega um time muito frágil, mas futebol é imprevisível. Então, um pouco mais fora da curva, Oliveira. Dos demais, é isso. De laterais, eu fui de Nathaniel e Fagner. Fagner fez 6,10, Nathaniel fez 2,10. Um com SG, outro sem SG. Esperava mais do Nathaniel. Se bem que ele não jogou como atacante, né? Não jogou pelo lado esquerdo ali na frente. Ele jogou como lateral mesmo. Então a pontuação dele até que foi razoável pela posição que ele estava jogando. Mas eu não esperava que o Atlético Goianiense perderia o SG.
coisas do futebol. Então, quem sabe o Nathaniel não joga mais avançado e... Então, se ele jogar mais avançado nessa rodada, Nathaniel é uma boa opção. Assim como também o Isla, que é o meu lateral, nessa rodada. Para quem tiver bastante cartoleta e não tiver medo de perder cartoleta, Matias Vinha é uma outra opção também. Pega o Marinho pela frente. Para desarme é uma boa opção, mas lembrando que ele está muito valorizado, ok? O meu outro lateral é o Mariano, é a minha outra opção. Clássico é complicado, mas ele tá vindo numa sequência boa de pontuação. Aqui ele fez 6,90 sem SG. Então, quem sabe ele não continue fazendo essa boa pontuação. Lembrando que ele não negativou no campeonato ainda. Outra boa opção, Felipe Luiz. É uma outra opção para lateral. Pensando num possível SG, é claro. Prefiro o Isla do que o Felipe Luiz, principalmente porque o Isla ele é um pouco mais ofensivo. Mas o Felipe Luiz também é uma boa opção. E dos demais aqui eu não vejo muita boa opção. Meias, vamos lá. Boas opções, eu vejo Rafael Veiga, foi muito bem na rodada passada. Claro, fez um gol, mas se você tirar o gol ele fez 10 pontos, só com desarme, finalização, falta, tudo. Então, ele simplesmente fez 10 pontos. E lembrando que a maioria foi com Gustavo Scarpa. Então, bom, vamos ir com Gustavo Scarpa de novo. Mesmo ele não tendo ido bem na última rodada, mas olha a pontuação desse cara. Muitas vezes aqui foi com gol e com assistência, é claro, mas ele chuta muito pro gol. Então isso rende muito ponto pra Cartola. Ele é o típico jogador de Cartola. Esse cara aqui, o que falar dele? Fez simplesmente 8,60 sem gol e sem assistência. Num jogo que o Flamengo perdeu o jogo. Então, cara, Arrascaeta, pra quem joga Cartola há pelo menos uns 2, 3 anos, sabe que ele é ótimo pra Cartola. Então, tipo, essa rodada é ele e mais 10. Não tem o que falar. Arrascaeta é mito demais. Quem mais? Vamos ver. Zaratio, eu vejo com bom potencial para essa rodada. Johan é o meu outro meia. Tem uma média inferior ao Zaratio, mas eu vejo ele com um pouco mais de potencial. Deu 2 assistências, negativou só na 8ª rodada, que no caso foi a última que ele jogou. Tem umas pontuações até que aqui considerável. Quem sabe ele não faça uma boa pontuação, principalmente pensando que é clássico. Thiago Maia é uma aposta fora da curva. Na verdade, o time todo do Flamengo é uma boa opção para essa rodada. Pega a Chapecoense, é um time que cede muitos gols pro adversário. Jogando fora de casa, então, nem se fala. Jogou a última rodada em casa, perdeu. Então, Chapecoense é aquele time que cede muito ponto para o time adversário. Então, o time todo do Flamengo, nessa rodada, eu vejo viável. Tietê, outra boa opção para a rodada. Alan também é uma boa opção. Vamos ver. O Vitinho tá surpreendendo com algumas pontuações. Sinceramente, eu não assisti o jogo do Corinthians ontem, então eu não posso falar muito. Fez 6,80, sem gol e sem assistência, só com desarme, só com falta sofrida, só com finalização. Tá surpreendendo com algumas pontuações. Claro, muitas vezes ele vem do banco, mas vamos ver o potencial. Pega o Fortaleza, que vem muito bem jogando em casa, fez 4-0 no último jogo. Então, é uma aposta fora da curva. Eu vejo um jogo muito equilibrado. Pega um time bem jogando em casa,
Pega o Fortaleza, né? E pega a melhor defesa do campeonato. Então eu vejo um jogo bem duro, ao meu ver. Atacantes. O meu primeiro atacante é Hulk. Vamos torcer para que o Hulk jogue bem, né? Fez 0,50 jogando em casa. Tecnicamente, o Galo vai jogar em casa, porque para quem não lembra, até a temporada passada o Galo jogava no Independência. Esse ano que eles mudaram para o Mineirão, então o Galo joga em casa, tecnicamente, assim, os dois jogam em casa. Eu vejo o Atlético Mineiro franco favorito para essa rodada. Marinho. O que falar deste cara? Olha a pontuação dele. Muitos jogos sem gol e sem assistência. Aqui ele fez gol, aqui ele fez gol também. Mas o cara é mito. O cara é um jogador de cartola. Mesmo que ele não renda no jogo, não jogue bem. Mas ele sempre faz os seus 4, 5 pontos. É uma boa opção. Não vou colocar ele, principalmente por causa do preço. Não vejo o Santos como favorito essa rodada. Mas pode ser que o Marinho apronte nesse jogo. Gilberto, decepção da rodada passada. Era o capitão mais escalado da turma. Fez 3,60. Com o Bahia favorito para a rodada. Pegou o Cuiabá dentro de casa. Quando o Gilberto, como eu falei no vídeo, quando o Gilberto é o mais escalado, ele não pontua. Quando ninguém pensa nele, ele vai lá e faz 2 gols. Então, é complicado. Eu acho, na minha opinião, que o Gilberto apronta essa rodada. Que ninguém acho que tá pensando muito nele, principalmente porque o São Paulo teve a primeira vitória, então o São Paulo se animou, né? Então, não vejo o Bahia como favorito, principalmente porque o São Paulo joga em casa. Então, quem sabe o Gilberto não apronte. O meu outro atacante é Pedro, não tem como deixar ele de fora, na minha opinião, nessa rodada. Pega o time que mais cede pontos para centroavante. Quem lembra, Jô fez gol na rodada passada, centroavante. Pedro é centroavante. Muito cuidado. A seleção brasileira joga amanhã à noite e o jogo do Flamengo é só no domingo às 6h15 da tarde. Então, cuidado que Gabriel Barbosa pode jogar pelo Flamengo. Se ele não jogar com a seleção brasileira no sábado, lembrando que o jogo é no mesmo estádio, o Maracanã vai estar liberado para o Flamengo, então o jogo do Flamengo é no Maracanã, vai voltar ao Maracanã, então muito cuidado que o Gabigol pode voltar. Tem que ficar de olho. O meu outro atacante é Ferreira, o famoso Ferreirinha. Para mim, ele simplesmente tem uma média básica boa, sem gol e sem assistência. Pega o Inter pela frente, quem sabe não deu uma assistência ou não faça um gol e a sua média aumente. Savarino, eu vejo com grande potencial, tá muito valorizado, claro, mas eu vejo ele com grande potencial. Jô também, quem quiser fazer uma apostinha fora da curva, tá vindo de umas boas pontuações aqui, é claro. Aqui ele ficou 0,10, mas fez gol aqui, aqui. Tá vindo numa sequência de fazer pelo menos um gol por jogo. Mosquito, eu até aposto fora da curva. Ele é o principal jogador do ataque do Corinthians hoje. Quem sabe não role um gol, uma assistência para ele. Acho difícil pelo confronto, mas quem sabe não role. Vitinho também é uma outra boa opção. Ele é igual o Scarpa. Abriu, ele chuta. Simples assim. Então, como eu disse, Flamengo, o time todo do Flamengo é favorito para essa rodada. Michael também é uma boa opção. Eu não vi, sinceramente, um dos atacantes do São Paulo, que eu acho que seria uma boa opção. Ele não tá aqui, não sei por que não está. Vamos vir aqui nos prováveis, ver se ele não joga mesmo. Ele não tá aqui. Que é o Rigoni. Se ele não joga, não vejo um atacante unânime do São Paulo para essa rodada. Bom, de técnico,
eu vejo Rogério Ceni como favorito, Cuca, que é o meu técnico para essa rodada, o Juan, do técnico do Fortaleza, também é uma boa opção, tá bem valorizado, acho que vai perder cartoleta quem escalar ele, mas é uma boa opção. Quem é outra boa opção também? O técnico do Atlético Goianiense, o Barroca, talvez segure o SG, não faça uma pontuação tech legal. Silvinho, uma aposta fora da curva também. E uma aposta mais fora da curva ainda é Felipão. Para mim, esses são os técnicos. Bom, como eu falei, não tem um goleiro para essa rodada. O meu reserva é Felipe Luiz. O meu zagueiro vai ser o Jeromel. O meia vai ser Tietê. E o atacante vai ser o Jô. Esse ficou o nosso time. E vou ir Arrascaeta como capitão para essa rodada. Então o time ficou assim: Gabriel Chapecó, Isla, Mariano, Gustavo Gomes, Júnior Alonso, Scarpa, Arrascaeta, Johan, Hulk, Pedro, Ferreirinha e Cuca. No banco, Felipe Luiz, Jeromel, Tietê e Jô. Bom, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e se eu fizer qualquer alteração vai estar nos comentários fixado, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Fui, falou e tchau!